Como sabemos, a doutrina católica é fortemente atacada como antibíblica. Os caluniadores da Santa Madre Igreja, desesperados por provar suas teses, recorrem a inúmeros versículos da Sagrada Escritura para justificar seus ataques. Entretanto, os caluniadores esqueceram-se de ler em sua Bíblia mutilada e com tradução dúbia o segundo livro de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular. Ora, os caluniadores não têm união nem mesmo nas doutrinas evidentes da Sagrada Escritura, posição que foi ironicamente criticada, inclusive por Lutero, que disse: este não aceitaram o batismo, aquele nega o sacramento, o outro põe um mundo de diferenças entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, outros ensinam isto e aqueles outras coisas. Existem tantas citas e credos como existem cabeças. Nenhum aldeão é tão rude como quando tem sonhos e fantasias, que creem haver sido inspiradas pelo Espírito Santo e ser um profeta. O poder de interpretar a Sagrada Escritura é exclusivo do magistério da Igreja. Veja que quando surgem as primeiras dúvidas sobre a circuncisão, os apóstolos não mandaram ninguém ler Bíblias, mas convocaram o primeiro concílio da cristandade. Quais são as pilastras da Santa Fé Católica? As colunas que sustentam a doutrina católica estão em 3 pilastras: a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Magistério. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. A Bíblia são todos os 73 livros da Sagrada Escritura, de Gênesis ao Apocalipse. Esses livros são totalmente inspirados por Nosso Senhor e nos levam a conhecer em maior profundidade a verdadeira face de Deus na história. O Catecismo da Igreja Católica exclama o seu amor e zelo pela Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a Palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 104. Foi à Santa Igreja que foi entregue o poder de zelar, guardar e transmitir a Sagrada Escritura a toda criatura. Graças à Igreja que conservou todos os escritos da Bíblia e passou os ensinamentos oralmente, que podemos chegar ao conhecimento da verdadeira doutrina. Como São Jerônimo, o primeiro a traduzir a Bíblia, dizia: aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus, nem a sua sabedoria. A Sagrada Tradição. Essa é a segunda pilastra da doutrina católica. Nela está contida os elementos da fé dos primeiros cristãos do período que chamamos de patrístico. A doutrina católica leva em consideração aquilo que os primeiros cristãos criam, como agiam e interpretavam a Sagrada Escritura. Alguns dos mais famosos escritores patrísticos são Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Santo Atanásio, São João Damasceno, entre outros. A Sagrada Tradição não são apenas ensinamentos escritos, mas é a história da Igreja vivida. Essa afirmação é simples, se entendermos e observarmos que, no início, a Igreja vivia o ataque dos hereges arianos, que contestavam que Cristo era Deus. Ora, neste tempo, o cânon do Novo Testamento não estava definido, e alguns usavam partes que futuramente seriam reconhecidas para contestar as afirmações da fé de sempre. Os católicos tinham como prova a história da Igreja, através de sua forma de culto. Ora, se eles faziam um culto de latria a Nosso Senhor desde o início,
como poderia Jesus não ser Deus? Por isso, o Catecismo da Igreja nos ensina no parágrafo 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a Igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. A Igreja não pretende, através da Sagrada Tradição, reduzir a Sagrada Escritura. Ambas se completam. Vejam que Nosso Senhor disse aos apóstolos: ide e pregai o Evangelho. Não mandou-os imprimir Bíblias, já que a imprensa só seria inventada em meados do século XIV. O que faria a Igreja se só pudéssemos ensinar através da distribuição de Bíblias? Outros fatos geralmente ignorados são: até pouco tempo atrás, a grande maioria das pessoas eram analfabetas. A Bíblia desmente o fato de ser a única regra de fé, quando a mesma diz: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Eu vos louvo por vos recordastes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tais como vô-las transmiti. Porque o sábio escuta os antigos. E tantas outras afirmações. A tradição é estritamente importante para toda a doutrina da Igreja. Através dela, nós sabemos, por exemplo, como foi a morte de São Pedro e São Paulo, como se sucedeu a fé apostólica, como os primeiros cristãos eram perseguidos pela veneração aos santos, como Maria foi elevada aos céus, e etc. Logo, a fé na tradição não contradiz a Sagrada Escritura, mas nos torna mais maduros na verdadeira fé, confiada aos apóstolos, sucedido pelos bispos. O Santo Magistério. O Santo Magistério pode ser representado pelo Papa sozinho, quando se pronunciando numa bula e decreto dogmático, ou unido aos bispos num concílio ecumênico, falando de forma infalível. Isso ocorre quando os mesmos ensinam uma doutrina dogmática, ou seja, uma doutrina de obrigatória aceitação por todos os católicos, pronunciada em ex cátedra. Os pronunciamentos em ex cátedra acontecem quando a Igreja é baseada nas outras duas pilastras já citadas, rejeitando qualquer tipo de reforma desta doutrina e condenando qualquer tese contrária, ensina-nos. Vejamos nesse exemplo. A bula Inefabilis Deus, que trata da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, primeiramente lembra-nos que este dogma era crido desde o início do cristianismo. Desde os tempos antigos, profundamente radicada na alma dos fiéis e admiravelmente propagada no mundo católico, pelo cuidado e pelo zelo dos bispos, de modo a mais claro foi professada pela Igreja, quando esta não hesitou em propor a conceição da Virgem ao culto público e à veneração dos fiéis. Depois ela ressalta que na Bíblia existem inúmeros símbolos e indícios que levam a crer na Imaculada Conceição. O anjo Gabriel lhe chamara cheia de graça. Ensinaram que com esta singular e solene saudação, até então nunca ouvida, se demonstrava que a Mãe de Deus era a sede de todas as graças de Deus. Era a exornada de todos os carismas do Espírito Divino. Antes, era um tesouro quase infinito e um abismo inexaurível dos mesmos carismas.
de modo que ela não somente nunca esteve sujeita à maldição, mas foi juntamente com seu filho participante da perpétua bênção, digna de por Isabel, movida pelo Espírito de Deus, ser dita: bendita és entre todas as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Por fim, a bula condena ainda qualquer tese contrária. Portanto, se alguém, que Deus não permita, deliberadamente entende que pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da igreja e que, além disso, incorreu por si ipso facto nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito ou de qualquer outro modo externo os erros que pensa no seu coração. Neste exemplo vemos como é que o magistério da igreja age, quando quer ser e é infalível. Deus, na sua infinita graça, quis que a igreja fosse infalível nos assuntos de fé e moral, através das chaves que o Cristo entregou a São Pedro, e posteriormente aos apóstolos. Ele deu autoridade e poder à igreja nascente através dos apóstolos, como confirma a Sagrada Escritura. Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E ao entregar as chaves do reino dos céus, confiadas na pessoa de São Pedro, com a promessa de as portas do reino do inferno jamais mais prevalecerem. Se a igreja errasse ao ensinar, ela teria sido vencida pelas portas do inferno. O magistério é responsável por discernir entre os inúmeros escritos da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição o que realmente é aquilo que Deus quis revelar à igreja. As outras duas pilastras confirmam o poder dogmático da igreja, sem cessar. A Bíblia conta-nos que os primeiros cristãos perseveravam, eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. E Santo Inácio de Antioquia, que viveu no primeiro século depois de Cristo, disse: sem um bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Sem um bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo que se faz. É evidente que desde o primeiro século da cristandade, o ponto de unidade da igreja se encontra na doutrina dos bispos, sucessores diretos dos apóstolos.